irmãos, em estarmos aqui na casa de Deus. Já que vocês já estão de pé, vamos aproveitar e fazer a leitura bíblica, a qual o Senhor tem separado para nós essa noite. Peço que você abra o seu livro, sua Bíblia, no livro de Jonas, o profeta Jonas, a partir do capítulo de número 1. O profeta Jonas, que é um dos profetas menores, diz, o primeiro capítulo de Jonas, diz, a epígrafe do texto diz, a vocação de Jonas e sua fuga e o seu castigo. Para ganharmos tempo, vamos ler, eu vou ler até o versículo 10, com os irmãos. Acompanhem comigo, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Repitam comigo, um grande vento. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão. Repita comigo, desceu ao porão. E deitou-se, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus. O Senhor já tinha há algum tempo falado comigo nessa palavra do profeta Jonas. É um livro que, por ser de um pequeno tamanho ali, de poucos capítulos, somente 4 capítulos, às vezes uma leitura apressada e desapercebida pode não trazer o conteúdo que esse livro tem, os ensinamentos que esse livro tem. Mas quando se busca o melhor entendimento, um estudo mais aprofundado e uma busca a Deus, vê-se que esse livro tem um grande impacto sobre a nossa vida, se a gente atentar para a mensagem que ele tem. Por exemplo, tem autores que vão falar só sobre o livro de Jonas. Tem livros escritos só falando sobre o profeta Jonas. Um autor muito conhecido, que inclusive eu tenho um livro dele, que me chamou a atenção também para alguns aspectos, é um autor chamado Timothy Keller, que é um pastor conhecido nos Estados Unidos. Ele tem um livro também chamado Deuses Falsos. Ele tem uma igreja avivada no tempo do ceticismo, e eu tenho um livro dele chamado O Profeta Pródigo. E o título do livro já nos chama atenção. Ele faz um paralelo com o filho pródigo. E numa leitura desapercebida, você não pode perceber esse paralelo, mas há um paralelo muito forte entre o profeta Jonas e o filho pródigo. E quando o pastor me convidou para trazer uma palavra sobre princípios,
eu me lembrei do profeta Jonas e como ele tinha muitos princípios para passar para nós. Primeiramente, ele passou para mim, por meio da sua palavra, porque, como eu gosto de repetir, o pregador, ele não é um mero intérprete, ele não é um ator que vem aqui na frente e interpreta um papel. O pregador, como profeta, ele tem a missão, ele tem o objetivo de levar a mensagem, mas a mensagem primeiro ele tem que viver e ela tem que passar por mim. Se ela não mexer comigo, de nada vale. Se ela não mexer com as minhas estruturas e com a minha fé, se ela não reavivar a minha fé, eu estou lendo apenas uma letra de papel, estou vendo apenas uma folha de papel que não tem sentido nenhum. Mas a palavra de Jonas, ela é forte. E o paralelo que esse profeta vive e tem semelhança com o filho pródigo, eu não vou me ater a esse fato, a semelhança em que há com o filho pródigo. Isso seria um momento para uma outra pregação, inclusive para outro momento em que se teria oportunidade. E inclusive o pastor outra hora pode pregar sobre isso, ou seja lá quem for. Mas é interessante notar que nos 2 primeiros capítulos, Jonas, ele tem a semelhança com o filho pródigo. Por isso o autor lá, Timóteo Keller, ele chama do profeta pródigo. Por quê? Nos 2 primeiros capítulos, Jonas tem a incumbência de levar a mensagem ao povo de Nínive. Ele estava sob os cuidados do pai, ele estava sobre a atitude de Deus perante ele, de dizer: vai ao povo de Nínive, pois a maldição deles, a malícia deles subiu até mim. Jonas tinha todo o cuidado moral, toda a retidão de Deus e toda a prontidão da palavra, que ele já era profeta e ele recebeu de Deus. Ele tinha o cuidado do pai, mas ele prefere fugir da presença de Deus. Ele prefere fugir da face do Senhor, como nós lemos no capítulo de número 1. E há consequências. Assim como o filho pródigo, lá no capítulo 15 de Lucas, em que Jesus se refere, o filho que tinha todas as bonanças do pai, que tinha boa alimentação, que tinha boas vestes, que tinha moral, que tinha todos os ensinamentos de Deus, mas assim como a humanidade preferiu mais as trevas, assim o filho pródigo sai da casa do pai, ele foge da casa do pai e ele prefere viver a sua moral, ele prefere viver os seus ensinamentos, ele prefere dizer o que é certo e o que é ser feliz do modo dele. E depois, como vocês sabem, ele vai se arrepender. Lá no capítulo 15 de Lucas, no final do capítulo, ele vai dizer, ele vai se arrepender e ele vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe-me como servo teu. Certa vez Deus me deu até um hino sobre este tema, então por isso é um capítulo que eu tenho muito apreço por ele. Nós fizemos um congresso ali e Deus me deu um hino sobre esse capítulo. Interessante que o capítulo 15 de Lucas, ele é um texto só, ele tem 3 textos, são 3 parábolas, mas ele tem um paradigma só. É algo que estava perdido e foi achado, foi procurado. Oi. Então, ele é um texto, se você reparar com mais atenção no capítulo 15, você vai ver 3 textos em um. É a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. É algo que estava na posse de alguém e foi perdido. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Todos estavam no cuidado de alguém. Então você vai perceber a semelhança nos verbos perder, procurar e achar. Todos no mesmo texto e nos textos, nos episódios diferentes. Mas voltando ao texto de Jonas, só para fazer essa introdução, aqui, primeiro fazendo uma análise mais do texto, uma análise literal do texto, ou teologicamente falando, uma exegese do texto, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Isso já nos chama atenção, porque da mesma forma que Deus usou os outros profetas,
Deus também manda uma mensagem a Jonas. O texto se repete se você pegar o livro de Zacarias, o livro de Abacuque, o livro de Naum, o livro de Joel. Esse texto é semelhante. E veio a palavra do Senhor a Jonas, e veio a palavra do Senhor a Abacuque, e veio a palavra do Senhor a Zacarias. É a forma de Deus falar que a mensagem dele foi entregue ao profeta. Mas nesse caso tem uma peculiaridade, porque diferente dos demais profetas, Jonas ele recebe uma palavra, mas o livro dele, o livro do profeta Jonas, ele praticamente só vai ter uma profecia, que é lá no final, a partir do capítulo 3, em que ele vai a Nínive e ele diz: olha, Nínive, Deus deu 40 dias para vocês se arrependerem. Se vocês não se arrependerem, o mal do Senhor virá sobre vocês. Então a mensagem profética se resume só praticamente ali em 7 palavras. Mas o profeta Jonas, o livro desse profeta, ele tem muitos ensinamentos para nós. O primeiro que eu trago, que Deus nos faz observar, diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, primeiro, o Senhor diz a Jonas: levanta-te, manda uma mensagem para ele, dá uma palavra, e Jonas, ele prefere fugir. Ele levantou-se e foi para o lado oposto. Isso parece algo muito semelhante com o que a gente faz, muitas vezes. A gente prefere obedecer ao nosso próprio entendimento, à nossa própria sabedoria. E já já eu vou chegar nesse ponto. Vamos só continuar aqui. Diz assim: ele fugiu de diante da face do Senhor para Tarsis. Os estudiosos, aí você estudando um pouco geografia desse momento histórico, Tarsis, hoje situada, os estudiosos dizem que Tarsis hoje é em Gibraltar, que fica ao sul da Espanha. Naquele momento, Tarsis era o momento mais distante na história para um israelita. Era o momento que, se ele fosse de Jope a Nínive, dava cerca de 1.500 quilômetros. Como ele foi de Jope até Tarsis, dá 3 vezes mais a distância. É como se ele dissesse assim: Deus me mandou para Nínive, e ele foi para o lugar mais distante possível. Ele fugiu o mais distante possível que ele poderia ir. Naquela época era o lugar mais ao ocidente que se conhecia. Os historiadores vão dizer. Então, Tarsis era o lugar distante da vontade de Deus. Quando nós estamos distante da vontade de Deus, coisas boas não acontecem. Quando nós estamos distantes de Deus, coisas boas não acontecem. Nós vemos quando o profeta Jonas se afasta da mão do Senhor, ele se afasta da presença do Senhor. O próprio texto vai dizer no capítulo 3, depois que ele foge, você vai perceber que o texto vai dizer assim, e descendo a Jope, a primeira descida, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, a segunda descida, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. E lá no versículo 4 diz assim: Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e deitou-se e dormia um profundo sono. Muita gente hoje angustiada, com depressão, com ansiedade, fugindo da face do Senhor, encontra no sono a distância de Deus, encontra um alívio para as suas dores. Muitas pessoas em depressão preferem dormir a acordar para as suas dores. E a depressão, ela chega e ela causa isso. As pessoas, para fugirem das lutas, elas dormem e dormem e dormem, assim como Jonas estava dormindo, querendo fugir da ansiedade, querendo fugir das suas amarguras, querendo fugir da face do Senhor. Mas nada pode fugir da face de Deus. O salmista diz lá no Salmo 139, diz: Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces. Se eu vou ao céu, tu lá estás. Se eu vou até o Seol, tu também lá estás. Ele
ele diz: antes de tu me entretecer no ventre da minha mãe, ou seja, antes dos meus ossos serem formados, tu já me conhecias. Então isso também quer dizer o quê? Que Deus tem um propósito em nossa vida, até mesmo antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Deus tinha um propósito na minha e na tua vida, e o propósito dele é que não fujamos da presença dele. O propósito dele é que confiemos na palavra dele. O propósito dele em nossa vida é que confiemos plenamente no que ele está dizendo, no que ele está falando. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Jonas desobedece a Deus, ele cai, como eu me referi a esses verbos, e não está aí à toa, certo? Essas palavras não estão aí aleatórias, elas foram postas aí de forma proposital, com propósito de Deus. Deus quer nos passar uma mensagem que quando nós nos afastamos dele, do propósito dele, da mensagem dele, quando desobedecemos a ele, coisas ruins acontecem. E longe de Deus, para Jonas o que houve foi declínio, o que houve foi desgraça. Ele desceu, desceu e desceu. Mas isso não foi suficiente. Deus enviou uma tempestade. Deus enviou uma tempestade. Olha o que diz: o Senhor mandou ao mar um grande vento. E essa tempestade, ela aterrorizou os marinheiros, aqueles homens que eram acostumados a navegar, eles ficaram aterrorizados. E eles mesmos perceberam que ali era algo divino. Olha só que interessante. Às vezes, os pagãos são mais sábios que os domésticos da fé. Nós cristãos, Jonas não conseguiu enxergar à primeira vista que ali era a mão de Deus, mas os homens que não confessavam a Deus, que eram pagãos, que não eram israelitas, que não eram hebreus, reconheceram e disseram: levanta-te, invoca o teu Deus. Eles encontraram Jonas lá no porão, dormindo, estava no sono profundo. Irmãos, a igreja, que aqui pode ser representada por Jonas, ela não pode cair em sono profundo enquanto a humanidade está perecendo, enquanto a humanidade está dizendo: eu estou com fome, eu tenho sede não só física, eu tenho sede de moral, eu tenho sede de retidão, eu tenho sede de obediência a Deus, eu tenho sede de adoração. Eu quero ver na igreja ser o sal e a terra e a luz do mundo. Eu quero ver a igreja ser o sal, como Jesus disse: eu quero que a igreja, os meus discípulos sejam o sal, a luz do mundo. O sal, quando ele não tem salga, quando ele é insípido, ele de nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens, porque antigamente usava o sal, quando ele era insípido, para fazer estradas. Então Jesus está dizendo: olha, se ele não serve para conservar o alimento, que era o que era, o alimento era conservado com sal, como até hoje é utilizado, então o sal também simboliza a santidade, significa que a igreja que está salgada pelo Senhor, ela é uma igreja pura, que não se contamina, é uma igreja que absorve bem a água e diz: eu estou purificada pela santidade do Senhor. É isso que a humanidade, é isso que a sociedade quer ver na igreja. E Jonas estava dormindo, como muitos estão hoje. Muitas igrejas estão dormindo, e nós como igreja local, temos que acordar para isso. Nós não podemos somente orar pelos aqueles que vêm passando fome para a gente. A igreja tem que ter uma ação social, a igreja tem que ter orfanatos, a igreja tem que ter ações que demonstrem que nós não estamos só preocupados com o lado espiritual, mas sim com o alimento que dá vida. Aleluia. Eu li esses dias uma biografia de um autor, de um pastor inglês, que ele orava tanto, agora eu não me recordo o nome dele, mas um blog cristão falou, o Sensus Divinatis,
eles se referiram a esse pregador, e ele era um pregador e pastor inglês que orava tanto que a fama dele chegou até a rainha da Inglaterra. E certa vez a rainha da Inglaterra chegou lá na porta dele e ele estava orando. E ele disse a uma serva dele: diga à rainha que eu estou orando. E aquele homem tinha um orfanato, aquele pastor tinha um orfanato, e certa vez, de tantos milagres que já tinham acontecido na vida dele, estava faltando alimento naquele orfanato. E ele não recorreu a nenhum governante. Ele diz: eu vou pedir a quem pode resolver. Apesar do acesso que ele tinha a governantes, ele começou a orar. E aí a história vai dizer que com pouco tempo chegou carradas e carradas de pães assados, que passaram pelo Palácio Real e não foram aceitos porque estavam torrados demais, mas para eles foram bonança para muitos dias, porque Deus escuta a oração de um homem fiel. Deus escuta a oração de um homem que tem propósito, que tem princípios com Deus. Aleluia. E a palavra que esse homem, esse marinheiro, ele diz, levanta-te e invoca o teu Deus, é a mesma palavra que tem lá no início, no versículo 2, que diz levanta-te. No original, aqui, no texto original, é a mesma palavra que é usada por Deus, levanta-te, é a mesma palavra usada por esse homem pagão, levanta-te. O que Deus está falando para nós? Deus está usando um pagão, um homem que não tinha fé em Deus, sendo usado por Deus para dizer, levanta-te. Porque quando o homem de Deus não obedece à voz de Deus, Deus vai usar até o ímpio para nos direcionar, para nos colocar de volta no caminho e despertar de dizer: Tiago, volta para os caminhos do Senhor, volta para o centro da vontade de Deus. Tiago, volta para onde Deus quer que você esteja. Deus usou até uma jumenta, a jumenta de Balaão. O profeta estava cego, não estava vendo aquilo que Deus queria fazer, mas a jumenta teve que falar para o profeta escutar aquilo que Deus tinha para falar. Aleluia. Então Deus usa até os inapropriados, até aqueles que não eram para ser usados, talvez como profetas de Deus, mas Deus usa porque é criação dele, e ele usa quem quer. Ele usou até o peixe, ele usou até o peixe grande, e ele vai usar o peixe, a grande baleia, para levar Jonas para onde Deus queria levar, para o caminho de volta, para o centro da vontade de Deus. Aleluia. Irmãos, e aí eu chego no ponto da palavra de Deus, no ponto crucial, em que eu não vou nem entrar no mérito de que Jonas tinha medo de ir. Aí os historiadores vão dizer que o povo assírio, o povo lá de Nínive, era um povo muito violento, e na verdade era. Vários historiadores vão dizer que esse povo era muito violento. Se você olhar o rei Senaqueribe, você vai ter uma ideia de como esse povo era violento. A história vai dizer que eles faziam chacota dos seus inimigos, eles eram especialistas em técnicas de guerra, em causar torturas. Eles não só matavam, eles faziam pirâmides com a cabeça decapitada dos seus inimigos. Eles cortavam um braço e deixavam o outro, e cortavam as duas pernas, para depois apertar na mão daqueles de quem eles deceparam as pernas e a mão, para fazer chacota e dizer: nós ganhamos. Então eles eram terríveis. E Jonas, alguns historiadores vão dizer que Jonas teve o seu pai morto, Amitai, pelo povo de Nínive. Isso não está na Bíblia, mas alguns historiadores, inclusive o pregador que nós tivemos aqui, ele relata no seu livro dos personagens bíblicos, ele relata essa história, que o pai, Amitai, foi morto. O pai de Jonas, Amitai, ele foi morto pelo povo ninivita. Então Jonas, ele tinha um peso de dizer: eu não vou levar a mensagem para esse povo, eu não vou levar a mensagem para o povo de Nínive, porque eu sei que esse Deus que eu sirvo, ele é misericordioso, ele é piedoso, e ele vai perdoar esse povo, ele vai se arrepender, e eu não quero isso. Alguns vão puxar essa tese, mas irmãos, eu não quero me ater a esse fato hoje. A questão é que Jonas, como muitos de nós,
ele desconfia da vontade de Deus. Ele acha que fugindo de Deus, ele está dizendo, ele está desconfiando. Quando Jonas foge de Deus, é igual, é similar ao que Adão e Eva fizeram no Éden, no jardim do Éden. Quando Jonas foge da vontade de Deus, ele está dizendo, eu não compreendo porque a tua vontade, Deus, é melhor do que a que eu estou vendo, do que a que eu consigo enxergar com os meus olhos. Adão e Eva, quando eles comeram do fruto proibido, quando eles comeram da árvore que não era para eles comerem, é porque eles não viram motivos para dizer, por que eu não posso comer? Se eu estou vendo que é tão bom. E foi isso que a serpente impregnou na cabeça do homem. Por que não comer? Se eu dei tudo isso que é bom, por que eu não posso comer? Adão e Eva, quando eles comeram do fruto proibido, eles não estavam dizendo, eles não disseram, vamos ser maus e arruinar a nossa própria vida e a de todos os outros também. Não, eles só estavam dizendo, nós só queremos ser felizes. Mas eles estavam desobedecendo a Deus, eles estavam desobedecendo princípios, eles estavam desconfiando da vontade de Deus e da bondade de Deus. Eles estavam dizendo, os meus motivos são melhores do que o de Deus. Eu tenho motivos para dizer, eu preciso ser feliz. E é o que a humanidade diz hoje, quer relativizar hoje, quer relativizar tudo, quer relativizar a verdade. Não, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer sexo antes do casamento, sem casar mesmo, porque eu tenho que ser feliz. Deixa eu terminar meu casamento, tenho uma mulher, agora eu vou ter outra, deixa eu buscar a felicidade. Isso é relativizar a vontade e a bondade de Deus, os paradigmas, os propósitos e os princípios de Deus. E a humanidade hoje prova o que ela mesmo plantou. A tempestade que Jonas viveu é a tempestade que a humanidade também plantou. É a humanidade de desobedecer a Deus. A tempestade que muitos de nós vivemos é a tempestade que nós mesmos colocamos lá. É a mensagem, é a tempestade da desobediência, é a mensagem da fuga de Deus, é a mensagem da desconfiança, a tempestade da desconfiança dos princípios e da benignidade de Deus, da bondade que Deus tem para nós. Aleluia. Irmãos, e não é diferente do que Abraão viveu. Jonas tinha exemplos para viver? Tinha. Por exemplo, o exemplo de Abraão ele já conhecia. Abraão é um exemplo a ser seguido. Abraão ele tinha promessa, uma aliança solene com Deus. Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, que a nação que sairia dele seria como a areia do mar, que não se contaria. E Abraão confiou nessa promessa, mesmo sendo já de avançada idade. A sua mulher estéril também de avançada idade. Mas Deus, depois de muito tempo, aos olhos do homem, Deus cumpriu a sua promessa. Abraão foi pai de Isaque. E depois dessa promessa se cumprir, Abraão vê Isaque crescer. Deus vem para ele e disse, olha, lá no capítulo 22, a partir do versículo 2, Abraão tem a mensagem de Deus e recebe a ordenança. Abraão, traz Isaque para o sacrifício ao Senhor. Irmãos, eu imagino Deus pedindo para me sacrificar Benjamim. Primeiro, a Bíblia não falava em sacrifício humano, era o primeiro sacrifício humano. Deus não tinha ordenança de sacrifícios humanos. Era uma criança, era o filho da promessa. Irmãos, é muita confiança em Deus. É muita confiança na bondade de Deus. Mas Abraão, antes, lá em Gênesis 18 e 25, você pode abrir aí para mim, Gênesis 18 e 25. Olha o que vai dizer Gênesis 18 e 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juízo de toda a terra? Deus, pela boca de Abraão está dizendo, e Abraão reconhece o juízo de Deus. Abraão confiava plenamente em Deus, e era essa confiança que Deus esperava de Jonas. Era essa confiança que Deus esperava de Jonas. Abraão obedece, e ele não se recusou, mas Deus proveu o sacrifício. Quando Abraão levantou o cutelo para imolar o seu filho, Deus disse,
mandou o anjo do Senhor e Abraão e o sacrifício estava provido. Mas Deus mostrou que Abraão era um homem que confiava e obedecia a Deus. Mesmo quando as circunstâncias dizem não, como um autor de um hino vai dizer, ele diz, mesmo quando as circunstâncias dizem não, a minha fé tem que dizer que sim. A minha fé tem que dizer que sim. E aí ele vai dizer, bendita será minha casa, benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. E só para concluir, irmãos, o pecado, um dos motivos pelos quais não confiamos na bondade de Deus, é acreditarmos que nós temos o saber melhor do que o próprio Deus, como nossa vida deve caminhar e o que nos fará felizes. E o que me chama a atenção, o Timothy Keller, ele tem uma frase bem interessante, ele vai dizer assim, o pecado sempre começa com o assassinato do caráter de Deus. Vou repetir, o pecado sempre começa com o assassinato do caráter de Deus. Por quê? Porque quando nós não confiamos na bondade de Deus, nós estamos assassinando o caráter de Deus. Nós estamos dizendo, nós não confiamos no caráter de Deus. Nós não confiamos plenamente no caráter de Deus. Mas nós, além de Jonas, Jonas tinha Abraão como exemplo. Mas além de Jonas, o que temos nós? Nós temos o exemplo de Abraão, que eu falei aqui, e a Bíblia nos relata. Nós temos o exemplo de Jonas, e nós temos o exemplo de Jesus Cristo. Aleluia. Lá no versículo 15, eu não cheguei a ler até o versículo 15, mas diz assim, e levantaram Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Irmãos, esse mar, essa tempestade, essa tribulação que vem sobre nós, o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz também lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como Deus é justo e o pecado está em nós, Deus é justo, mas Ele ama e pela sua graça Ele nos resgata. Então, por meio do seu Filho, por esse amor sacrificial e substitutivo, Ele manda o seu Filho para se oferecer por nós. E Ele se oferece com amor sacrificial e substitutivo. As pessoas pediam um milagre de Jesus. As pessoas já tinham visto diversos milagres. Mas aquele povo incrédulo não recebeu nenhum milagre de Jesus. Aquele povo que estava ao redor da nação em que Jesus nasceu. Muitos não viram um milagre, porque Jesus ele vai dizer que o profeta não tem honra na sua nação. Jesus vai dizer que o profeta não é honrado na sua nação onde ele nasceu. Poderia surgir alguma coisa boa de Nazaré, mas aí Jesus vai dizer, vocês não vão ter outro sinal a não ser o sinal de Jonas. E qual é o sinal de Jonas? O sinal que Jonas é referido por Jesus, é o sinal do sacrifício, é o sinal da morte sacrificial, é o sinal em que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim como Jesus morreria e passaria 3 dias e 3 noites na tumba, mas ao 3º dia ele ressuscitaria por amor a nós, e o sacrifício que nos deu a vida. Paulo diz lá em 1 Coríntios que é por meio da ressurreição de Cristo que nós temos a salvação. A morte não foi capaz de segurar Jesus. A morte não foi capaz. A morte não era digna de segurar Jesus. E Jesus pegou a chave da morte e disse, eu tenho poder sobre a morte e a vida, porque eu dei a vida, eu criei a vida, eu criei o homem do nada. E ele diz, eu tenho poder sobre a morte. Mas Jesus também disse, eu tomei o cálice. O que é tomar o cálice? Jesus toma o cálice do sacrifício do nosso pecado, e ele diz, sobre mim venha todo o pecado, e eu dou a vida eterna à humanidade. Aleluia.
É isso que Jesus nos chama. Ele nos chama, aleluia. E Jonas, ele é lançado. Jonas diz, me lancem ao mar. Jonas talvez não tivesse entendido o que Deus queria fazer, ou entendeu, mas o entendimento nesse momento é que Jonas sabia que por ele a bênção viria àquele povo. Então Jonas disse, me lancem ao mar, e ele é lançado ao mar. Isso nos diz muito sobre o amor sacrificial, de não pensarmos somente no nosso eu. É um evangelho, hoje se prega muito o evangelho que diz que você tem que estar bem. É um evangelho que diz que você tem que somente pensar em si mesmo. Eu não conheço esse evangelho. A Bíblia que eu conheço é um amor sacrificial. A Bíblia que eu conheço diz que Jesus veio ao mundo tomar as nossas aflições. A Bíblia diz que Jesus entrou num jumento emprestado em Jerusalém. A Bíblia que vai dizer que Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar emprestado. A Bíblia que vai dizer que Jesus era um homem carpinteiro, era filho de José e Maria, um homem simples. A Bíblia que vai dizer que ele se deu por amor a nós. Ele foi à cruz como prova de fraqueza. Ele se mostra ao mundo sendo um homem fraco. Ele foi morto e sacrificado entre os ladrões, como o profeta Isaías vai dizer. Ele foi reputado por ímpio. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas que ele se fez maldição por nós, porque lá em Gálatas vai dizer que a morte de cruz naquela época, somente os malditos eram mortos de cruz, somente homens extremamente cruéis eram mortos em cruz. Mas lá em Gálatas Paulo vai dizer que ele se fez maldição por nós. Ele tomou a maldição sobre si. Como diz lá em Isaías, ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E lá no versículo 17 vai dizer, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E é esse sinal que lá em Mateus 26 e 39 Jesus vai se referir. A missão que Deus dera a Jonas significava possivelmente morte e sofrimento. Mas ele recusou ir. Por quê? Era um risco de morte, talvez. E talvez também por ele dizer, eu não quero que aquele povo se salve. Eu tenho amor à minha nação. É olhar somente para si, é olhar somente para o seu povo. Mas hoje Deus tem chamado muitos a irem à China, a irem ao Sudão, a irem a Madagascar, a irem a países do Oriente Médio, onde o risco de morte é quase certo, onde o evangelho é muito difícil. Mas essas pessoas, pela chama do evangelho, pela certeza que Deus deu a elas, elas querem ir a essas nações, pregar o evangelho, correndo o risco de morte, elas não negam a Cristo e querem ir lá pregar o evangelho. Mas Jonas se recusou a ir. Jonas disse, não, eu não quero ir. Nesses 2 primeiros capítulos de Jonas, Jonas escolhe fugir da presença de Deus. Como filho pródigo, ele foge da presença de Deus. Mas no capítulo 2, ele volta à presença de Deus. A partir do capítulo 3 e 4, ele é como aquele filho, o filho que ficou em casa. O filho que diz, eu estou aqui, pai, eu estou obediente. Mas ele não aceita o fato de que Nínive pode aceitar a Jesus. E como filho que ficou em casa, ele diz, não, pai, eu não aceito que o filho pródigo volte para casa. Como filho que ficou em casa, Jonas diz, não, eu não aceito que Nínive se redima em ti, Deus, eu não aceito. E muitos de nós estamos fazendo isso, dizendo, não, o evangelho é bom aqui, é só aqui na igreja. Não, não vamos pregar lá fora. Não, nós não podemos ficar como uma panela de pressão, só cheio do fogo e dando glória aqui dentro, e não ser uma igreja que prega o evangelho. Nós temos que ser uma igreja que vai às nações. Nós temos que ser uma igreja que vai de porta em porta, que prega de todas as formas possíveis, que leva o evangelho. E para encerrar, irmãos, a missão que Deus deu a Jesus, no entanto, era morte certa e sofrimento infinito. Mas ele diz,
Ele tomou o cálice sobre si. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus veio ao mundo não com o risco de morte, ele veio com a certeza de que iria morrer, mas ele não abandonou a missão. Era morte certa e sofrimento infinito, mas ele escolheu a mim e a você. Ele disse: eu escolho Tiago, eu escolho o pastor Marcelo, eu escolho o pastor Neves, eu escolho você, Alexandre, eu escolho a morte, mas eu escolho a vida. Eu escolho a morte, mas eu escolho a vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, fiquem de pé. Deus abençoe o diácono Tiago. Alguns princípios da vida de Jonas aqui, do reino, que eu aprendo. Primeira coisa, irmãos, a gente nunca vai conseguir fugir da visão que Deus tem. Se Deus tem um chamado, Deus tem um chamado na nossa